chegando depois. O aplicativo ele tá aberto, as pessoas já podem ir entrando. Ok, vamos começar então. Boa noite a todos, a todas. Gratidão à espiritualidade por essa oportunidade de aprendizado que nos é oferecido nessa noite, nossa casa, né? Nosso SEMPAC. Que nós possamos ter uma noite de aprendizados, que nós possamos interiorizar cada uma das informações que ora nós coletamos para a apresentação dessa noite, para nos transformar. Esse é o grande objetivo nosso aqui na Terra, né? Aprender a amar, aprender a colocar em prática o Evangelho de Jesus, que todo ele é esse o caminho, esse é o objetivo, aprender a amar. Estavam conversando agora há pouco aqui, né, sobre a dificuldade que a gente tem de entender essa palavrinha amar. A gente confunde tudo, mistura tudo ainda, né? A gente ainda não sabe bem como é que funciona. Mas estamos no caminho, né? Pelo menos nós estamos buscando. E, para tanto, peço a todos que, como de costume, vamos nos ligar à espiritualidade, a Deus, nosso Pai, a esse Deus que existe em toda parte, a esse Deus que está dentro de nós, nosso Deus interior, né? Que nos fala, que nos lembra das nossas responsabilidades, que nos traz a sua lei através da nossa consciência e que neste momento nós dizemos gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre, gratidão aos benfeitores espirituais, aos coordenadores dos trabalhos desta casa, toda a espiritualidade presente, aqueles que vieram nos ensinar e aqueles que vieram aprender conosco. Sejam todos bem-vindos e nossa gratidão por estarem conosco nesta noite. Que nós possamos ter uma noite de muito aprendizado, que essas energias que nos envolvem, que nós geramos aqui, possam ser utilizadas em benefício daqueles que sofrem, no plano espiritual, no plano físico, que nós possamos dirigir as nossas vontades para o bem maior, para o bem de servir a causa do Evangelho de Cristo. Que a paz do nosso Senhor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. O tema que eu escolhi para essa noite, para a gente refletir, culpa e consciência, é o título de uma leitura do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que eu achei interessante para a gente refletir. E eu coloquei até um outro subtítulo, fiquei até em dúvida dos dois, que é Consciência Espírita, que é um outro título, um outro livro, aliás, esse de Humberto de Campos, que também Humberto de Campos costuma contar causos, né? E ilustrar, então é interessante para a gente ter. Então a ideia é que nós analisemos, né, esses dois textos, né? Consciência Espírita, de Humberto de Campos, e A Culpa e Consciência. Boa noite, dona Lalinha, boa noite, seu Sebastião, e quem mais estiver aí. Às vezes, geralmente, a dona Lalinha, ela traz uma equipe com ela, vai a família, o Adriano, o Cristiano, né? Sempre estão juntos. Sejam bem-vindos. Muito bem. Então, vamos iniciar, então, lembrando da questão da consciência espírita, né, que Humberto de Campos nos traz. Ele diz assim que Kardec estava lendo sobre Lutero, e aquela viagem que o Lutero fez para o paraíso, né? Durante um sonho, ele se sentiu transportado para o paraíso, né? A crença, né, do paraíso, do inferno, então ele foi transportado para conhecer o paraíso. Kardec ficou então refletindo sobre essa passagem e ele sentiu-se também transportado, né, no meio da noite, durante o repouso, ele se viu fora do corpo, num desdobramento. A gente chama de desdobramento essa capacidade mediúnica que o espírito tem, né, de se desvincular do corpo e viajar. Todos nós fazemos isso.
né? Vamos para regiões as mais variadas, dependendo da nossa sintonia. Podemos ir para regiões bastante ruins ou bastante bonitas, né? Colônias e tudo mais. Então ele identificou que tinha um mentor, né? Um enviado dos planos sublimes, que estavam transportando, né? Levando Allan Kardec para essa região. Então logo ele se viu numa região, mas ao contrário do Lutero, ele se viu numa região tenebrosa, uma região assim, onde se via muito sofrimento, um sofrimento estarrecedor, diz aqui. Soluços, aflições, gemidos aos milhares, né? Entidades as mais variadas em sofrimento. Gritos de cóleras, tinha ali muita gente que estava revoltado, blasfemavam, outros com aquelas gargalhadas de loucura. Nós já vimos no filme Nosso Lar, tem uma representação no umbral, né, que mostra bem isso aí. Então Kardec foi transportado para uma região desse tipo. E ele então, Kardec olhou aquelas pessoas, né, aqueles espíritos naquela condição e começou a se lembrar da história, a história do mundo. E pensou assim, nossa, aqui deve estar, perguntou até para o mentor, aqui estão então os crucificadores do Cristo? Aí o mentor falou, não, nenhum deles. Conquanto os crucificadores foram responsáveis, né, pela morte de Jesus e tudo mais, mas eles desconheciam o que estavam fazendo, eles não eram conscientes, né? Até o próprio Jesus, depois, mais tarde, ajudou eles a se desembaraçar daqueles desequilíbrio. E Adriano, boa noite. E auxiliou eles a se livrar do remorso, né? de ter crucificado o Cristo e tudo mais, oportunizou novas reencarnações para que eles pudessem resgatar aquela situação perante a lei. E então Kardec perguntou, mas então deve ser os imperadores romanos, né? Quer dizer, primeiro ele lembrou, o crime maior foi crucificar Jesus, então o maior criminoso deve ser esse. Não, eles eram ignorantes, eles não sabiam nada sobre espiritualidade. E os imperadores romanos, então? Não, nada disso, disse o mentor. Homens como Tibério e Calígula não possuíam a mínima ideia de espiritualidade. Alguns deles estão em estágio regenerativo na Terra, quer dizer, estão reencarnados. Outros já até se elevaram em esferas superiores, enquanto tem outros que ainda estão internados no campo físico. Veja bem, né? Como é que é o termo que ele usa, né? Internado no campo físico. Alguns de nós estamos internados aqui, né? outros estão reclusos, né? A gente sempre costuma lembrar isso. Aí Kardec então falou, bom, se não é nem os imperadores, nem tampouco os crucificadores de Cristo, talvez fossem aqueles algozes cristãos, né? Os perseguidores dos seguidores do Cristo, lembra? Na época que perseguiam, torturavam, matavam. O mentor falou, não, de jeito nenhum. Esses carrascos seguidores de Cristo, que eram homens, mulheres, era quase selvagem. E apesar das tintas de civilização que eles apresentavam, todos foram encaminhados para reencarnações para adquirir instruções e entendimento. Aí o Kardec pensou e começou a pensar nos grandes torturadores, né? Guerreiros da época, como Átila, Aníbal, Gengis Khan e muitos outros que eram considerados assim cruéis mesmo. E o mentor, lendo o pensamento de Kardec, falou, não, eles nada sabiam das realidades espirituais. Eles foram recolhidos a piedoso amparo, né? E dirigidos para o nascimento carnal, em lides expiatórios, né? Que tem que responder pelos atos que eles praticaram conforme os débitos contraídos. Kardec então ficou confuso, atônito, diz aqui. Então, quem seriam essas pessoas que estão sofrendo, né? Que nós estamos vendo situação tão difícil, em gemidos e imprecações que cortam a alma? Aí o mentor explicou para ele, os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade. Então, veja bem, né? As pessoas que estavam naquele sofrimento é aqueles que sabiam
que tinham conhecimento da espiritualidade, que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente, lembra bem, especialmente cristãos infiéis, de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, que se entregaram pela vontade, livre vontade, para os desatinos, né, os desequilíbrios. Então Kardec acordou, né, logo após esse episódio, e elaborou a questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem não pratique o mal? O que os Espíritos responderam? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha a responsabilidade, né? Olha aquela frase que Jesus diz, né? Quem muito foi dado, muito será pedido. Quanto mais conhecimento nós temos sobre as questões espirituais, maior responsabilidade nós temos de atuar no campo do bem. E aquele mal que ocorreu por conta da minha omissão, eu respondo por ele. Eu vou me sentir responsável. Não é assim que acontece até dentro da família, que às vezes passa o tempo, né? Os nossos filhos se desviam do caminho, eu fico pensando, mas o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que meu filho está nesse caminho? Será que eu fiz tudo o que poderia fazer para que ele seguisse o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da honestidade, né? Então, o comecinho desse texto, que eu não falei aqui, eu deixei para falar para o final de forma propositada, porque tem a ver diretamente conosco, né, com a gente espírita. Ele começa assim, é uma pessoa perguntando para o mentor, né, não compreendo a autocensura dos espíritas desencarnados. Os espíritas que desencarnam, eles têm uma cobrança muito grande sobre si mesmo. Esse que é a autocensura. Deixou uma ficha de serviço muito boa e, no entanto, declara que não como deveria. Não fiz tudo o que deveria ter feito. O outro tem um elevado padrão de virtudes e lamenta o tempo perdido. Tem-se a impressão assim que os espíritas, eles são o tempo todo atormentados logo do desencarne com terríveis complexos de culpas no além. Tanta liberdade, porém, essa questão eu achei interessante, que até o seu Maurício lembrou aqui agora há pouco, parecia até que ele tinha lido esse parágrafo, que diz assim, tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Fé raciocinada, né? Nós espíritas, a doutrina espírita, ela diferencia de todas as outras doutrinas nesse sentido. Nós temos essa liberdade de interpretação, de entendimento mais profundo das coisas espirituais. Nós temos a lógica, né? A justiça da reencarnação. Então nós temos uma responsabilidade maior por conta desse conhecimento das implicações do que fazemos e do que deixamos de fazer. Então, em princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Frase de Humberto de Campos. Bom, aí para ilustrar um pouquinho essa questão, eu trouxe aqui um caso. Alguns já até ouviram, né, que nós estamos estudando Livros Mensageiros. O Livro Mensageiro está repleto de situações de espíritas ou de pretensos espíritos que chegam lá no plano espiritual desiludido, decepcionado por conta da forma como se conduziu aqui na Terra. Então tem o caso do Otávio, que ele diz assim, ai de mim, né? Não desconhecia, conhecia como que
fui preparado para agir aqui na terra. O Pai me designava para lutas aqui na terra e fui muito bem preparado, né? Dispunha de considerável, diz ele, considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual. Aqui a gente inverte isso, né? A gente dá mais importância à cultura intelectual do que à cultura evangélica, né? A gente sempre trabalha muito, principalmente a questão dos filhos e de nós mesmos, né? Que você tem que ter títulos e mais títulos acadêmicos e tudo mais, e às vezes a cultura evangélica é deixada de lado. E aqui ele lembra que quando no plano espiritual acontece justamente o inverso. Os espíritos são preparados nessa cultura evangélica. Então ele teve amigos, muitos amigos, né, no nosso lar, esse Otávio, e que faziam visíveis, quando ele estava aqui encarnado, né, esses amigos se faziam visíveis. Ele era médium, ele via os mentores para lembrar ele dos compromissos que ele tinha assumido. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim. Então, por mais que os mentores advertisse, ajudasse, tentava ajudar ele obedecia à imprevidência e à vaidade. E daí a André Luiz, né, que é o entrevistador, pergunta ao Otávio: mas por que esse martírio moral? Eu vejo assim, você é uma pessoa assim tão consciente, né, tão superiormente informado sobre as leis da vida. Por que você está nessa situação de tanto autopiedade, de tanto culpa sentindo? Aí ele conta então, vou contar então a minha queda. Ele disse assim: eu tive várias encarnações onde eu contraí várias dívidas aqui no plano da Terra, falhei várias vezes, numa outra vida. Daí até que eu vim parar aqui no nosso lar. E no nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, preparei então durante 30 anos consecutivos. Veja bem, uma equipe lá no nosso lar preparou o Otávio durante 30 anos para essa encarnação, para voltar à Terra numa tarefa mediúnica que todos ali, né, estavam exultantes, ele mesmo desejando, já ele estava ansioso para reencarnar, para cumprir com aquela meta, com aqueles compromissos que ele tinha assumido no plano espiritual. Teve todas as facilidades. 6 entidades se dedicaram quase que exclusivamente a ele durante esses 30 anos. 6 entidades lá no nosso lar, preparando ele, movimentando recursos para que ele tivesse êxito aqui na Terra. Seria concedido a ele um certo trabalho de relevância dentro da doutrina espírita quando encarnados. Ele não deveria se casar, não que isso atrapalhe o exercício mediúnico, mas no caso dele, ele tinha um problema nessa área, né? O meu caso particular assim eu exigia, dizia ele. Então, solteiro, né? Ele ia permanecer solteiro. Aos 20 anos, mais ou menos, ele deveria receber aqueles 6 amigos que se dedicaram durante 30 anos como órfãos. Ele ia receber como órfãos para trabalhar com aquelas 6 crianças. Tudo combinado, voltou, se comprometeu, ser fiel, ouviu, não vou me distanciar dos instrutores, os instrutores vão estar sempre do teu lado, te dando suporte, ajudando, te intuindo, né? E vou me dedicar aos 6 porque eu devo a ele, né? Essas pessoas durante 30 anos, ele ficou muito próximo deles, né? Mas qual nada, diz ele, esqueci todos os compromissos, reencarnado, esqueceu todos os compromissos. Aos 13 anos ficou órfão da mãe, aos 15 anos ele começou a ter as primeiros indícios de mediunidade. O pai dele contraiu segunda núpcias. Ele começou com a ciumeira, porque substituía a minha mãe, e começou a se encrencar com a madrastra, e lamentações descabidas. A madrasta é uma pessoa muito boa, mas ele ficou uma pessoa meio irracível. Os parentes, vendo que ele estava naquele processo mediúnico, né, encaminharam eles para um grupo espírita muito bom na época, e onde ele poderia atuar, exercer a mediunidade dele em favor dos necessitados, dos sofredores.
mas faltava nele o quê? Qualidades para trabalhar, para ser aquele companheiro fiel. Imagine ele cheio de ciúme, de um monte de problema interno, como é que ele atuava com a mediunidade? Ele começou então a negar a presença dos amigos espirituais. Ele rejeitava, falava, não, isso é ilusão, isso é coisa da minha cabeça, eu estou ficando meio atrapalhado da cabeça, confuso, espírito não existe, estão se comunicando coisa nenhuma, né? E vivia criticando as pessoas do círculo lá da doutrina espírita, as pessoas que se aproximavam dele. Os espíritos estimulavam ele ao serviço, mas ele duvidava e tinha uma vaidade doentia. Então ele começou a achar que estava tendo alucinações, procurou um médico. O médico indicou para ele, isso aí, você já está com seus 20 e poucos anos, é falta de prática do sexo. Veja que lá atrás já dizia que esse era o problema dele. E o médico foi justamente indicar para ele isso como uma forma de remédio. O que aconteceu com ele, né? Aí ele se entregou àqueles desvarios do sexo, desenfreado, né? Abuso e tudo mais. O pai dele faleceu, ficou as 6 crianças na orfandade. A pobre viúva implorou para ele adotar as crianças. Após 2 anos de viuvez, a madrasta dele foi recolhida a um leprosário, estava com lepra. Daí então ele falou, meu Deus do céu, não quero saber dessas crianças não, vai me passar lepra. Lembra que antigamente a questão da lepra era uma coisa terrível, nunca, né? Ficou horror, né, com isso, né? E por conta dos desatinos nessa área sexual, ele engravidou uma moça e teve que casar com ela. A moça totalmente destrambelhada, aquela pessoa com espiritualmente muito inferior, inclusive a ele, trouxe com ela uma gravidez, né? E a gravidez veio uma criança também terrível, né? Uma criança, né, espiritualmente aquelas das mais complicadas, né? Ele diz assim, uma entidade monstruosa, até ele cita, né, como filho. E as 6 crianças ele relegou à rua os 6 amigos que ampararam ele durante 30 anos no plano espiritual para ele exercer aqui as tarefas aqui na Terra. E a companheira dele, ele foi infeliz o tempo todo ali, né? Você vê, desde o comecinho, né? Com aquele casamento então, a mulher era terrível, o filho também era terrível, atormentaram-me ambos até o fim da existência, diz ele. Aí ele regressou ao plano espiritual com 40 anos, sífilis, né? Álcool e morto pelos desgostos também da vida que ele levou, e sem construir nem nada no terreno do bem. Foi uma existência perdida. Ele enxugou então as lágrimas, né, que corria, e diz assim que eu realizei todos os meus desejos, menos os desejos de Deus, e por isso fali, agravando os antigos débitos. Foi tudo planejado, mas ele não conseguiu. Então esse é o desastre do Acelino. Nós já estamos na nossa área, do Otávio, aliás. Agora seria o desastre do Acelino, que é um outro caso que eu não vou contar. Depois alguém lê no mensageiro, que nosso horário já está findando. Mas só para lembrar, esse é um caso de... O outro, ele simplesmente rejeitou, né? Não quis saber de aplicar. Esse Acelino, ele se aplicou à mediunidade, só de forma equivocada. Ele cobrava, ele tornou a mediunidade uma coisa, um mercantilismo. Então, o que ele atraía para o lado dele? Entidades trevosas. E por conta disso ele teve um problema muito, muito sério. Recomendo que leia nos Mensageiros. Acho que vai ter até o filme agora, dia 25, vai ser lançado, né? Nosso Lar 2, porque ele realmente é a continuação do livro Nosso Lar. E aí nós vamos então passar para o texto da Joana de Ângeles, que fala sobre culpa e consciência. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão, né? Ela diz assim que a culpa, ela surge como uma catarse, quer dizer, uma forma, né? Uma maneira de se refletir, de se corrigir, para se libertar dos conflitos. Então,
Então a culpa, ela é um caminho, né? Só que ela traz assim muitos problemas, né? Se ela vem, a gente consegue trabalhar com ela, se livra dela rápido, é bom, né? Que ela nos chama atenção, ela causa dor e nos chama atenção para aquela situação. Mas se a pessoa fica presa à situação, como no caso do Otávio, né? Ele fica preso àquilo ali, meu Deus, fiz tudo errado, não, como eu fui infeliz, né? Meu Deus, eu tenho vergonha até de olhar para os meus companheiros, seis que eu abandonei, né? Olha a mulher que eu persegui, né? Que era madrasta. Então, se ficar preso a isso aí, ela não é útil. Agora, para lembrar dos nossos compromissos e responsabilidades e para a gente caminhar, ela é boa, ela se encontra esculpida nos alicerces dos espíritos. Então ela é uma expressão consciente, como uma autopunição inconsciente, né? A pessoa, o espírito acha que ele deve se punir porque ele fez alguma coisa que não devia, né? Então são mecanismos que a nossa própria consciência, né? O que está na nossa consciência? A lei de Deus. Ela nos leva a essa situação de autopunição. Então a gente fica durante algum tempo sentindo tristeza porque deixou de fazer ou fez alguma coisa errada, né? Então ela está então enraizada lá no pretérito, né? Por crimes que às vezes eu nem lembro de outras existências, e pode estar também nesse pretérito mais recente de extravagância, delinquência que eu posso ter praticado. Agora, se ela permanece durante algum tempo, ela pode trazer muitos desequilíbrios, muitos distúrbios. Então, ela deve ser liberada, quer dizer, a gente deve se livrar da culpa o mais rápido possível para que esses danos eles desapareçam. Ela diz até que ela lembra daquele ditado popular, né? Águas passadas não movem moinhos. Se a gente ficar preso às situações que já passou, nossa, como eu fui mal, né? Como eu fiz, olha, fulano está numa situação tão difícil, tudo culpa minha, eu que fiz isso não vai levar a nada. Lembranças negativas, elas inibem o entusiasmo de fazer coisas novas, de criação, de agir em benefício do bem, porque a ação, né, não lembra sempre, quando você está depressivo, está triste, está isso, o que você tem que fazer? Trabalhar, não é isso que lembra? No nosso lar está bem claro isso. Os espíritos que passam pela recuperação, por aquele período de tratamento, o que eles querem mais? Receber trabalho. Dá alguma coisa para fazer, né? André Luiz ficou super feliz, era médico, quando ele começou a fazer a limpeza ali, né? E ali ele já começou a conversar com as pessoas, já percebeu que ele poderia ajudar nessa questão de troca de conversa, né? E começou o trabalho em benefício dos outros. Porque a ação edificante, elas são as portadoras, diz aqui, de esperança para a liberação da culpa, através dessa ação. Então, se a gente sente culpas, qual que é o caminho? Né? Ir para a ação. Através da ação, ainda que a gente não se sinta muito animado para aquilo, mas buscar trabalhar em benefício do próximo para que aquela situação ela se liberte. Desse modo, quem se detém nas sombrias passagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida. Aquele que está preso, ele ainda não sabe, né? Ele ainda não tem consciência de si mesmo, da necessidade de transformação. Então ele se nega a se libertar, ele permanece preso àquela situação. Então, os caminhos são sair da forma de arrependimento, agir de maneira correta e reabilitar do erro que cometeu, né? Através de ações novas em favor do bem, né? Aí ele sai dessa. Então, a saída da culpa é a soma de todas as ações positivas. Quanto mais ações positivas nós conseguirmos fazer, nós vamos quitar esse débito moral que nós temos dentro de nós mesmos, criado por nós mesmos. Porque quando às vezes fala quitar, né, vão pagar,
A gente dá a impressão que tem alguém cobrando nós. Deus está cobrando, está punindo, está castigando. Não. É nós mesmos. A nossa consciência, perante a divina consciência, nós contraímos débito. Então a gente precisa trabalhar e se livrar daquele débito. Então não é importante para quem vai fazer bem, para quem vai fazer mal, e sim a ação em relação à harmonia de Deus, à lei de Deus. Quanto mais ação eu fizer em benefício do próximo, mais eu vou me libertar dessa culpa. Então, ações positivas é o caminho para a libertação da culpa. Elas são reabilitadoras e elas resultam em pensamentos íntimos, né? No começo, às vezes, quando a pessoa está agindo, ela não está muito consciente disso, mas com o passar do tempo ela vai se reconstruindo na questão de pensamentos positivos, pensamentos do bem, pensamentos do amor. Então, pensamentos íntimos enobrecedores. Então, essa era a reflexão que nós tínhamos para esta noite. E eu agradeço a todos pela paciência, pela atenção, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão no plano espiritual e aqueles que estão online, né? E aqueles que assistirão essa reflexão, né, dessa noite, que nós vamos disponibilizar ela no YouTube. Então, gratidão.